Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção, aqui, Marquinhos Assunção, chegando agora com esse giro de notícias do Flamengo, para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro, mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer esse giro de informações do Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Antes da final de domingo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo voltou a jogar ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Cruzeiro pela 32ª rodada do Brasileiro. Como visitante, o Flamengo foi para o confronto contra o Cruzeiro sem perder para os azuis há 9 anos. A última derrota foi em 3 de janeiro de 2015, quando foi derrotado por 1-0 em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ontem, a escrita continuou, pois o Flamengo voltou a vencer o Cruzeiro jogando em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com um gol marcado, venceu por 1-0 com um gol marcado pelo zagueiro Davi Luiz em cobrança de falta. Vitória importante para o Flamengo, que vai para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, com mais tranquilidade por uma vitória conquistada no mesmo lugar onde vai ser decidida a Copa do Brasil. Falando um pouco de Cruzeiro 0, Flamengo 1, o time rubro-negro fez um jogo sempre muito seguro e a impressão que se tinha já no primeiro tempo é de que o gol seria questão de tempo para sair. E assim aconteceu no lance de muita experiência e também de muita malandragem do zagueiro Davi Luiz ao cobrar falta. Em verdade, o Flamengo jogou muito desfalcado e muito mexido na sua escalação, contra um Cruzeiro que veio com o que o Cruzeiro tinha de melhor, ou seja, o Cruzeiro estava com todos os seus titulares contra um Flamengo todo desfalcado, mas prova-se que o elenco do Flamengo é muito bom, porque o Flamengo jogou melhor do que o Cruzeiro. Com o resultado de vitória, o Flamengo retoma a 4ª colocação no campeonato do Internacional, abrindo 2 pontos para os gaúchos, que agora são o 5º colocado, e abrindo 4 pontos para o São Paulo, que vem na 6ª posição. Não podíamos deixar de falar aqui em mais um gol do Flamengo anulado pelo VAR de forma bizonha e vexatória. E, mais uma vez, o VAR foi quem decidiu pela anulação do gol, né? Até porque, quando é a favor do Flamengo, o VAR não chama o árbitro para ir na cabine olhar o lance. É ele quem decide. Ele mesmo decide. É impressionante como, quando é a favor do Flamengo, não chama o juiz para ir na cabine do VAR. É brincadeira. A baixa do jogo para o Flamengo foi a expulsão do volante Alan, que vinha fazendo uma partida boa e agora desfalca o Flamengo na próxima quarta-feira, dia 13, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. O Flamengo joga domingo, a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético, e na quarta-feira joga contra o mesmo Atlético no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, falando nessa partida contra o Atlético Mineiro, essa do dia 13 no Maracanã pelo Brasileiro, da próxima quarta-feira, a Comissão de Arbitragem da CBF definiu que a equipe que irá trabalhar nessa partida é a seguinte: o árbitro Davi de Oliveira Lacerda do Espírito Santo. Esse Davi é aquele que deixa o jogo correr, que apitou muito bem Flamengo 1, Internacional 1. Na bandeira 1, Álvaro Rocha de Matos, da Bahia. Na bandeira 2, Henrique Neu Ribeiro, de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Gilberto Rodrigues de Castro Júnior, de Pernambuco,
que eu não conheço. Esse é o perigo. Bom, agora uma informação importantíssima, né? Importantíssima mesmo. O treinador Felipe Luiz, na entrevista coletiva da partida diante do Cruzeiro ontem à noite, anunciou que Dela Cruz, Nicolás Dela Cruz e Luiz Araújo devem pintar de volta no banco de reservas do Flamengo na partida de domingo, final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. E, rapaz, essa notícia nós não esperávamos, até porque eu tenho para mim que eles estão sendo escondidos a 7 chaves, ou seja, a Flá TV não está fazendo imagem deles para não causar nenhuma expectativa. Mas se o Felipe Luiz falou, pode ter certeza que a chance é grande de ter-nos no domingo na final. A delegação do Flamengo voltou ao Rio de Janeiro logo após a partida de ontem da vitória contra o Cruzeiro, chegando nas primeiras horas de hoje ao Rio. O elenco se representa à tarde, onde dará continuidade aos trabalhos agora direcionados certamente para a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, domingo às 16 horas. Meus amigos, depois da vitória sobre o Caxias, o basquete do Flamengo volta às quadras do NBB hoje, quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, contra um adversário direto, o São Paulo, atual terceiro colocado atrás do Flamengo e também do Minas, que vem em primeiro lugar, e que vem de derrota para o Pinheiros. O São Paulo perdeu para o Pinheiros na última rodada. O Sport TV e a Flá TV transmitem a partida às partidas 20 horas e 30 minutos. O Flamengo Futebol Feminino Sub-20 foi a Porto Alegre ontem em jogo de volta contra o Internacional pela semifinal do Brasileiro da categoria e depois de ter empatado por 1-1 jogando no Rio de Janeiro, o Flamengo foi aos Pampas Gaúchos e venceu o Internacional em seus domínios por 2-0, classificando-se para a final da competição contra o Botafogo. A data do jogo, que será jogo único, ainda não está confirmada pela CBF, mas as meninas aí do futebol sub-20 do Flamengo estão fazendo história, hein? Sobre as eleições do Flamengo, está confirmado pela ESPN, emissora paulista de televisão, o debate entre os candidatos a presidente do Flamengo no dia 18 de novembro, às 20 horas. O debate terá transmissão simultânea no YouTube e no TikTok da ESPN, além no Disney Plus, né? Então tá aí a oportunidade da gente conhecer quais são as propostas, né, e o pensamento dos candidatos a presidente do Flamengo. Meus amigos, o Flamengo pretende, após as disputas contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, retomar as conversas com o staff de Eric Pulgar pela sua renovação contratual. O contrato atual do Pulgar vai até o final de 2025 e ele já poderá assinar um pré-contrato a partir de junho de 2025. O Atlético Mineiro, no jogo de ontem contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro, poupou 8 jogadores dos 11 que foram titulares no domingo passado contra o Flamengo no Maracanã. Ele poupou Everson, Lianco, Batalha, Júnior Alonso, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Não foram poupados apenas 3, Arana, Rubens e o volante Otávio. Por falar na partida entre os Atléticos, ontem à noite em Goiânia, o Atlético do Centro-Oeste venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Então, o Flamengo vai para a final com uma vitória diante do Cruzeiro e o Atlético vai para a final contra o Flamengo com uma derrota diante do Atlético Goianiense. Agora, lamentável, né? Lamentável a atitude da torcida do Cruzeiro quando o Bruno Henrique foi substituído e ali no lado do campo, indo de volta para o banco de reservas, o atleta foi xingado, achacoalhado com a alcunha de bandido, às vezes, e sem falar nos copos que eram arremessados contra o Bruno Henrique. Às vezes você destrói vidas por um simples pré-julgamento com condenação, né? As pessoas, realmente, o ser humano precisa ser estudado, né, pessoal? Sobre Bruno Henrique, só uma notícia a título de informação: naquele processo antigo, por conta de uma carteira de motorista falsa, o atleta que estava sendo julgado por falsidade ideológica fez uma transação penal, entre aspas, um acordo
um acordo na Justiça Criminal, pagando R$100 mil e dando o caso por encerrado. Né? A gente não soube disso. Agora, como teve esse problema do Bruno Henrique, veio à tona aquela questão da falsidade ideológica portando uma carteira falsa. O gol da vitória de ontem do Flamengo sobre o Cruzeiro por 1-0 foi o primeiro gol de falta marcado por Davi Luiz jogando pelo Flamengo. O zagueiro não fazia um gol de falta dessa forma desde 2017, atuando pelo Chelsea da Inglaterra. Segundo dados do SofaScore Brasil, o Flamengo é o time da Série A com mais vitórias, grandes chances e finalizações de gol desde que Felipe Luiz assumiu a equipe. Esse Felipe Luiz vai longe, hein, pessoal? Bom, a ginástica rubro-negra e maior medalhista olímpica, a Rebeca Andrade, né, e maior medalhista olímpica do Brasil, estará em João Pessoa para inspirar jovens atletas à prática do esporte. Rebeca Andrade foi confirmada como embaixadora dos Jogos da Juventude 2024, que acontecerão na capital da Paraíba, João Pessoa, entre os dias 13 e 28 de novembro. Então, parabéns aí para Rebeca Andrade, a nova embaixadora dos Jogos da Juventude. Flamengo na Fórmula 1? Sim, o Flamengo na Fórmula 1. O Brasil está de volta à Fórmula 1. Um piloto brasileiro voltará a correr na principal característica de automobilismo após 8 anos e ainda é um flamenguista, né? O paulista Gabriel Bortoleto, de 20 anos, é assumidamente torcedor do Flamengo e ele vai correr agora a próxima temporada pela Sauber, né? Depois de 8 anos, nós vamos ter um brasileiro na Fórmula 1. É brincadeira o Brasil ficar sem um representante na Fórmula 1. Meus amigos, o Flamengo marcou um gol de placa fora das 4 linhas. Hoje, quinta-feira, o clube irá lançar em sua sede uma nova camisa em homenagem à luta antirracista, que carrega o tema Mais que Cultura, Identidade, Identidade. A ação é feita em parceria com o Rubro-Negro e um dos maiores sambistas da história do país, o Aragão, né? É o Aragão. Bom, meus amigos, diretoria e comissão técnica do Flamengo definem que se o clube conquistar a Copa do Brasil no domingo, e vai conquistar diante do Atlético Mineiro, ninguém largará o brasileiro, pelo contrário, vão buscar a melhor colocação possível ao final da Jorge Aragão, né? Jorge Aragão, sambista que fez a parceria com o Flamengo. Bom, para finalizar, uma curiosidade. O Rodrigo Gama, filho do Maestro Júnior, está na chapa do Rodrigo Dunch como vice-presidente da Assembleia Geral do Flamengo. Só para trazer essa informação. Meus amigos, feliz pela vitória do Mengão, feliz por retornar ao G4. Agora é arregaçar as mangas, trabalhar e para a gente buscar esse título domingo diante do Atlético na Arena MRV. É isso? É isso. As notícias do Mengão são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.